Invadindo aqui o Instagram da Zoom Education. Olá, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu só escrever aqui o nome do que a gente vai falar da nossa conversa de hoje, para já deixar aqui registrado. Hoje a gente vai conversar aqui sobre transformação digital e ensino online. Alguns insights legais para a gente poder colocar em prática aí nesses tempos complicados que a gente tem vivido. Olá, Andressa, tudo bem? Onde está o ensino online? Fixei já o nosso comentário. Boa tarde agora, de forma oficial. Como é que vocês estão? Todos em casa, todos seguros? Continuamos assim, né? É importante. Deixa eu me apresentar primeiro. Estou aqui invadindo o Instagram da Zoom Education. Eu sou o professor Rafael. Eu sou mestre em educação. Eu trabalho com língua inglesa, mas também trabalho com matemática. Trabalho com inovação digital e inovação tecnológica em algumas empresas. Sou consultor. Sou formado em Ciências da Natureza, sou formado também em Língua Inglesa. Além disso, eu sou pós-graduado em Gestão Escolar e Educação Matemática, especialista em Tecnologias Educacionais, Google for Education Certified Trainer e Apple Teacher. Então, gosto muito de tecnologia, tenho vivido isso há bastante tempo e hoje, com esse boom aí nessas últimas semanas, a gente tem conversado bastante, tenho conversado com os meus seguidores lá no meu Instagram profissional, que é o @prof.rafael, Rafael com PH, não se esqueçam, Mota, tudo junto. E lá a gente conversa bastante sobre educação, sobre transformação digital, sobre ensino online, sobre técnicas e formas disso acontecer. E a Zoom Education me convidou hoje para estar aqui conversando com vocês sobre isso também. Então acredito que a gente vai poder trocar bastantes ideias boas para aprender e para caminhar junto, tá? Oi para todo mundo que tá me dando oi. Vamos começar? Antes da gente começar, na verdade, eu queria que, se você estiver aqui assistindo essa live, representando alguma instituição de ensino, escola, curso, se identifica aqui para mim, coloca o seu nome, o seu cargo e a escola que você está representando. Não deixa de fazer isso, vou ficar guardando, tá? Então, galera, pra gente começar um pouquinho, é muito legal a gente conceituar algumas coisas. A primeira delas é o que é a ideia, qual é o conceito de transformação digital. Transformação digital acontece quando a gente insere a tecnologia para aprimorar alguma atividade. Então, nesse momento, ela não é um privilégio dos professores e da educação. Todo mundo está passando por uma grande transformação digital. E essa transformação digital é o que garante que nós consigamos caminhar durante esses tempos sombrios, né, que estão acontecendo aí pra gente. Então, a transformação digital é realmente a transformação de uma atividade a partir da inclusão de tecnologia a ela. E, basicamente, quando a gente coloca a tecnologia para trabalhar ao nosso favor, a gente está conseguindo atuar usando a transformação digital de forma eficaz. Além disso, quando a gente fala em transformação digital, muita gente do Brasil inteiro, estou muito feliz mesmo. Quando a gente fala em transformação digital, a gente também pensa em alguns aspectos que são importantes, como, por exemplo, atualização. E sobre atualização, a gente pode conversar mais especificamente citando um termo muito legal que tem entrado em moda ultimamente, que é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? É a ideia de você aprender continuamente, de você não parar de aprender nunca. Porque esse é o conceito que a gente precisa colocar em prática hoje em dia. A gente está num tempo muito complicado que exige de nós, professores, mais habilidades e mais conhecimentos. E só o tempo que a gente passa lá na graduação, seja ela de qual disciplina for, ela não nos prepara para a vida completamente. A graduação ela tem o seu papel muito útil, mas ela não nos prepara completamente para todas as situações e todos os cenários que podem vir a acontecer. Boa tarde aí, galera. Então, quando a gente tem a graduação acontecendo, a gente precisa entender que ela é parte do processo. Como nas palestras e nas consultorias que eu dou, eu costumo conceituar o lifelong learning da seguinte forma:
Imagina que nós somos alpinistas. Nós temos o nosso material de escalada, mas esse material de escalada ele não pode ser a única coisa que nós temos para subir. E não precisa, sinceramente, ser apenas o que a gente usa para chegar ao topo. Então, por exemplo, nós podemos usar outros materiais, outras plataformas para continuar a nossa escalada aí. Por exemplo, a própria graduação. A graduação é o impulso inicial. É quando você coloca o primeiro pé na rocha e começa a escalar. A partir dela, a gente não precisa parar ali no meio do caminho. A gente precisa continuar subindo. E o Lifelong Learning diz exatamente isso. Que a gente precisa continuar e ter essa visão de que o nosso aprendizado é contínuo e exige que nós saibamos quanto continuar estudando, quanto continuar trabalhando e nos atualizando nesse sentido. Então, existem algumas dicas básicas que nos ajudam a entender o Lifelong Learning e como ele funciona. Primeiro a gente pode continuar lendo muito sempre. A leitura é linda, a leitura nos abre portas, abre horizontes, faz com que nós vejamos as coisas com outro ponto de vista e que essas leituras possam nos formar como profissionais e como seres humanos, tá? É legal também tentar sair um pouco da sua zona de conforto. Eu sempre li muito sobre a parte de ciências exatas e agora sobre literatura de língua inglesa, porque eu trabalho com isso. Mas não é a única coisa que eu preciso ler. Eu posso ler sobre outras coisas. Inclusive é o que eu mais gosto de fazer. Ler sobre áreas que não são a minha área. Eu tenho lido muito sobre epidemiologia, sobre saúde pública. São conceitos que é importante que nós entendamos nesse momento para que a gente consiga ver a situação com outro olhar, com outro aspecto, e para que nós saibamos criticar também, ver, apontar coisas, apontar soluções, enfim. É muito importante sair da sua zona de conforto nesse sentido e buscar novas soluções para problemas que já nos acompanham há bastante tempo. Então, se você sempre faz as coisas da mesma forma, separa um dia. Pensa em fazer diferente, busca como você pode fazer diferente através da leitura, vale muito a pena, tá? Outra coisa legal é fazer um curso diferente da sua corda inicial, né? Falei da corda, de subir uma montanha e tudo mais. A nossa corda inicial é a graduação. Mas a gente não precisa se manter nessa corda sempre. A gente pode pensar em outras áreas. E isso é algo que me acompanha muito a vida inteira. Sendo extremamente aberto com vocês, isso sempre me deu muito medo. Principalmente quando eu estava no início da minha carreira. Por quê? Quando eu entrei na educação, primeiro fiz o curso normal, né? Me formei professor de 1º ao 5º ano, né? Da educação infantil ao 5º ano. Comecei a trabalhar nessa área. E quando eu entrei na graduação, eu fiz Ciências da Natureza. Terminei Ciências da Natureza e pensei, ótimo, o que eu vou fazer? Decidi iniciar uma graduação em língua inglesa. E aí eu pensei, são duas áreas completamente distantes. Nenhuma empresa vai querer isso. Só que aí que está a questão. O que é o profissional que as empresas querem hoje? O que é o profissional que as escolas estão buscando hoje? Porque essa visão já mudou muito. Essa visão já teve muitas alterações. Então hoje eu vejo o quanto as duas graduações que eu tenho, sem contar em pós e mestrado, enfim, as duas graduações que eu tenho, elas se completam no meu fazer. Então hoje eu sou um professor de inglês melhor porque eu tenho a noção da área de exatas. Hoje eu sou um coordenador melhor porque eu consigo visualizar a minha experiência de língua inglesa e a minha experiência das disciplinas exatas ali. Então, quando tudo isso acontece, eu continuo acompanhando e vendo as coisas com outro olhar. E esse outro olhar é o que faz a diferença no nosso fazer. Então, o Lifelong Learning também tem a ver com isso. Também tem a ver com você pensar em outras áreas, em outras formas de crescer profissionalmente, não especificamente dentro do seu nicho, dentro do que você já está acostumado, tá? Outra ideia legal é networking. Faça contatos, galera. Faça contatos onde você puder. Hoje a gente não pode mais sair de casa por um tempo, mas façamos contatos de outras formas. Utilizemos as redes sociais a nosso favor. Conheça pessoas, busque inspirações, fale com as pessoas que você se inspira. Fale isso para elas, é muito legal deixar essa inspiração clara. Isso é bom porque a pessoa se sente feliz e você também está criando uma conexão maior com a pessoa que você já tem um interesse, já tem uma admiração. Então faça isso, vale muito a pena. Mas quando nós voltarmos para a nossa vida normal, para as condições normais de temperatura e pressão, a gente pode também fazer contato de outra forma. A gente pode pensar
em fazer contatos através de congressos, de seminários, de formações, de sessões. Gostou da pessoa que está falando para você? Busca ela, siga essa pessoa, curta as coisas. É uma forma de se comunicar e de manter o contato, tá? E por último, faça a lista das novas cordas que você quer usar na sua escalada. Então a gente já falou que a graduação é a corda inicial, mas você não precisa subir uma montanha sempre utilizando a mesma corda. Você pode fazer como? Você pode pensar em buscar uma corda alternativa. Você pode pensar em usar não só uma corda, mas outros instrumentos. Então pense nisso para que essa sua escalada aconteça de uma forma eficaz. Então estabeleça essas coisas. Olha, eu quero aprender francês, eu quero aprender uma outra língua, eu quero fazer um curso maker, eu quero fazer um curso de robótica. Faça isso, leve isso adiante, porque essas novas cordas vão ajudar você a sempre continuar se atualizando e mais, tá bom? E aí, a gente vai entender por que o Lifelong Learning é tão importante hoje em dia, quando a gente vê os benefícios da aplicação e da inserção da tecnologia em sala de aula. Né? A gente vive na época da educação 4.0. Você já deve ter ouvido muito isso, que o professor tem que ser professor 4.0, que o aluno é o aluno 4.0. O que isso significa? Basicamente, personalização. Tudo é personalizado hoje. Se você parar para pensar, por que o Spotify faz tanto sucesso? Porque as playlists ali são personalizadas. Porque o compilado de músicas mais ouvidas no final do ano é personalizado. Então a pessoa sente que aquilo ali é feito para ela. Por que muitos sites estão inserindo um algoritmo ao invés de só fazer a timeline de forma cronológica? O Instagram, por exemplo, a timeline do Instagram não é mais cronológica. Ela é através de um algoritmo. E o que esse algoritmo seleciona? O que você mais vê. Ele seleciona a sua preferência. Ele faz com que você tenha a sensação de que o Instagram é personalizado para você. E a educação segue essa mesma proposta hoje em dia. Hoje a gente precisa entender que a educação é algo personalizado enquanto professores, enquanto atores nesse processo. A gente precisa entender que a personalização é parte essencial da educação hoje em dia. E a gente tem muitas questões com isso. E geralmente quem trabalha com educação há mais tempo costuma demorar um pouquinho mais a entender, porque essa personalização significa uma mudança muito grande no cenário da sala de aula, que, concordemos aqui, é um cenário um pouco engessado, né, há muito tempo. Então, quando a gente passa a entender que a personalização é figura central no processo de ensino-aprendizado, a gente começa a entender que cada aluno tem o seu próprio caminho, tem a sua própria trilha de aprendizagem. Cada aluno é protagonista do seu processo. Então, quando isso acontece, a gente sente que o processo mudou e que isso vai exigir do professor uma nova postura, um novo fazer educacional. E é isso que significa o lifelong learning que a gente estava falando. É sempre buscar entender como é que esse processo vai acontecer. Tá? É um processo difícil, mas é um processo importantíssimo para a educação do século XXI. Tá? E por último, mas assim, um dos maiores benefícios da tecnologia em sala de aula é entender que a gente está formando profissionais mais especializados. Quando a gente fala de aluno 4.0, a gente tem que entender que a gente está mandando para a rua o profissional 4.0. E como é que vai ser esse profissional 4.0? É um profissional muito mais atualizado, é um profissional muito mais especializado, que significa exatamente o que a Renata falou aqui agora, uma quebra de paradigma. Que ele muda o que é esperado desse profissional. Então, o profissional especializado, o profissional com uma especialização muito específica dentro da sua área, ele consegue produzir melhor, ele consegue conhecer mais e ele também consegue ver outras áreas de estudo como possibilidades para ele. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso e entender que, como profissionais, a gente precisa formar profissionais diferentes. O profissional que a gente está mandando para o mercado não é o profissional que nós chegamos no mercado sendo. Nós chegamos no mercado sendo profissionais 2.0, 3.0, use o número que quiser, mas nós não chegamos sendo profissionais 4.0.
A gente precisa mandar esse tipo de profissional. E para isso a gente cria autonomia, a gente estimula o nosso aluno a ser protagonista, e eles não estão acostumados. Nem mesmo as famílias estão acostumadas com o protagonismo dos discentes em sala de aula. E eu vejo isso muito acontecendo. Eu cobro muito isso das pessoas com quem eu trabalho, das escolas para quem eu dou consultoria, e eu sou cobrado muito disso no meu trabalho. E quando as famílias recebem o feedback, recebem uma forma concreta de aprendizado visível, que é o que a gente vai falar agora, eles começam a sentir, eles falam, meu Deus, mas que legal, eu não sabia que ele fazia isso aí, eu não sabia que ele aprendia dessa forma e tudo mais. Então é uma mudança de paradigma muito grande nessa estrutura educacional, que era escola, a família manda o aluno para a escola, o aluno aprende e ele passa para a família o que ele lembrou da aula. Hoje não, hoje a escola está cada vez mais dentro do processo. Né? Desculpa, a família está cada vez mais dentro do processo. E quando a gente consegue incluir mais a família, a gente consegue crescer nesse sentido. Tá bom? Então, quando a gente fala de aprendizado visível, que foi o que eu falei agora, né? Tipo, fazer com que as famílias e o próprio aluno veja a sua caminhada, veja a sua subida, usando aquele exemplo da escalada, né, do alpinista, é basicamente quando ele olha para baixo e fala assim, caramba, eu já subi muito. E é isso que a gente quer que eles façam. É isso que a gente quer que eles entendam. É isso que a gente também precisa fazer. O nosso aprendizado tem que ser visível e o aprendizado do nosso aluno também precisa ser visível. Quando a gente olhar para baixo, a gente precisa entender que, caramba, eu estava muito embaixo e hoje eu já estou lá em cima. Eu posso não ter chegado ao topo, até porque o topo é um conceito muito abstrato. Mas quando a gente percebe que a gente já subiu muito, a gente se sente como? Mais satisfeito, a gente se sente de posse do aprendizado, de posse do conteúdo. Então fazer com que o aprendizado seja visível é uma necessidade hoje. E não necessariamente é algo que precisa da tecnologia. Fazer o aprendizado visível é fazer com que o nosso aluno, ao final de algum momento de aprendizado, consiga falar para que ele vai usar aquilo. É tornar o conteúdo significativo. É atrelar o conteúdo com a vida do discente. E é isso que a gente precisa, tá? E através dessa ideia de aprendizado visível, de aprendizado significativo, a gente consegue aplicar algumas ferramentas bem interessantes. Então eu vou dar alguns exemplos aqui incríveis. Existem escolas que usam os Chromebooks, que são os laptops do Google, né? Que, enfim, tem o sistema do Chrome OS, que é um sistema operacional muito simples e muito fácil de se utilizar nesses ambientes pedagógicos. E essas escolas conseguem atrelar a família a tudo que é produzido em sala de aula. Então a família consegue ver o que o aluno fez, o que o aluno criou, a apresentação, o vídeo que ele fez. Isso faz com que a família entenda melhor o processo, entenda que os alunos são protagonistas e tenha uma outra postura em relação ao processo de ensino-aprendizagem. É valorizar as potencialidades, exatamente, tá? A gente também tem em países muito ricos até mesmo pulseiras de IPS, que são Indoor Position Systems, que veem onde os alunos estão e tudo mais. Então são só formas muito grandes de pensar, quando a gente pode pensar pequeno. A gente pode só falar, oi, o que você aprendeu hoje? E ao invés de falar só o que você aprendeu hoje, falar, o que você pode fazer com o que você aprendeu hoje? O que você pode aplicar na sua vida real? Por que será que as pessoas usam isso na vida real? Por que será que você pode usar isso no seu futuro? Então, isso transforma o aprendizado, o conteúdo, em um conteúdo visível e significativo. A gente tem a ideia de que a tecnologia é a única porta que a gente usa para tornar o aprendizado visível. Isso não é verdade. A gente tem a nossa comunicação verbal, a gente tem comunicação através de cartazes, de formas, a gente tem o nosso próprio caderno, o nosso próprio livro. A gente consegue potencializar essas ferramentas. A tecnologia é instrumento, ela não é o protagonista dessa situação, desse processo. E se está sendo o protagonista, isso não precisa acontecer, tá? Não é necessário. A ideia, o foco, a essência é que o nosso aluno seja o protagonista, que ele esteja ali naquela posição de destaque, tá? E aí, quando a gente fala em transformação digital, a gente começa a pensar em algumas outras coisas. Por exemplo, como é que esse processo acontece? A transformação digital acontece através da observação da equipe na própria escola em que atua. Então, se você está numa escola, e se a sua escola, obviamente, tem uma abertura para a utilização de ferramentas, de ideias digitais,
comece a perceber quem são os professores, os profissionais que conseguem entender e acompanhar essa inovação de forma mais atenta, de forma mais próxima. Então, por exemplo, como é que esse professor tem atuado em sala de aula? Ele é um professor inovador? Se for, indica, conversa, busque se aproximar, porque essa é uma cultura de inovação. Não é necessariamente algo top-down, não pode ser algo mandatório, sabe? Não pode ser algo que a direção decidiu utilizar, passa a ser algo natural. Então, quando a gente consegue transformar a caminhada em algo natural, a gente está vendo que o processo acontece de uma outra forma. Então, essa é a ideia. E quando a gente consegue promover essas formações, conversas, tanto com a comunidade de docentes, quanto com a comunidade escolar, o local onde a escola está inserida, a gente consegue fazer um combinado incrível de inovação. E essa é a ideia. Então, quando todo esse período turbulento passar, que nós tenhamos esse aprendizado de que a tecnologia não é um bicho de sete cabeças. Ela é possível, ela pode ser usada como aliada, mas ela não é protagonista do processo. Ela é ferramenta, ela é instrumento, ela é meio, não é o fim, tá bom? Não podemos considerar a tecnologia o fim do processo. Ela é o meio. Tudo bem? Exatamente, Renato, que você falou. Permitir subir um pouco na sua corda e tudo mais. Queridos, tem muita gente perguntando aí pra mim, e as escolas que não têm acesso à tecnologia? Tudo que a gente está falando até agora de transformação digital requer o mínimo de acesso, de fato. Mas quando a gente fala em educação visível, em aprendizado visível, em aprendizado significativo, eu consigo desconsiderar totalmente a tecnologia. A tecnologia não é necessária para que o aprendizado seja visível, para que o aprendizado seja significativo. Ela é necessária, mentira, ela nem é necessária, ela é uma das ferramentas possíveis para que isso aconteça, tá? Para o meu aprendizado ser significativo e ser visível, eu só preciso de duas coisas, de um professor e de um aluno. Tendo isso, tendo esses dois fatores, a equação fecha, tá perfeito. O professor não vai ser substituído. E isso eu falo em todas as minhas lives no meu perfil. Existe um medo muito grande, um anseio muito grande da comunidade educacional de pensar, tá, e qual é o futuro do professor? O que o professor vai fazer? E o futuro do professor é a educação. Nós nascemos para isso. Eu acredito muito no dom, na motivação de cada pessoa que está assistindo essa live, na minha motivação, no meu pensamento. Mas o futuro do professor é o lifelong learning. É se atualizar, é se entender como pessoa importante naquele processo. Porque quando a gente se vê dessa forma, a gente se sente mais importante, a gente se sente mais imponente, a gente se sente realmente peça-chave nesse processo, e nós somos. Então existe a necessidade dessa mudança de visão. Não é um computador e um aluno que faz a equação acontecer, é um professor e um aluno. Por mais que seja um curso à distância, existe um professor, existe uma cabeça pensante para fazer com que aquele processo ali seja adequado, para entender as necessidades, para atender a demanda, para pensar pedagogicamente. Isso uma máquina não faz. Então fiquemos tranquilos, a educação precisa da gente e os nossos alunos também, tá? Vamos lá, falei muito, eu fico muito emocionado quando eu falo essas coisas. Vamos lá, vamos falar de ensino online agora, porque a gente já falou um pouquinho sobre o que é a transformação digital. Vamos conceituar o que é o ensino online, que não é só o que acontece através da internet, não é EAD. EAD é educação à distância, ponto. É o nome da modalidade. Ensino online é o nome de quase que de uma metodologia. E por que eles se diferem tanto? Porque o EAD, ela é basicamente o formato em que a aula é entregue. A aula é entregue com o seu aluno em casa, assistindo um vídeo ou vendo uma aula ao vivo, onde você expõe o conteúdo e ele produz alguma coisa. Ponto. Essa é a conceituação. Quando a gente fala de ensino online, existem aulas EAD que não usam ensino online. E tem aulas de EAD que são intrinsecamente conectadas com o ensino online. E como é que a gente consegue diferenciar isso? O ensino online, ele é o uso ativo das tecnologias, transformando o aluno em protagonista do processo, fazendo com que o aluno entenda a importância dele naquela situação ali. Sem o aluno, o ensino online não acontece. Sem o aluno agindo de forma ativa, o ensino online não rola. Então, por isso que o ensino online é tão importante e é uma metodologia muito, muito legal para a gente pensar nesse tempo.
tá? Qual é o formato que a gente quer para a nossa educação nesses tempos de coronavírus? Se a gente está falando em educação à distância, em aulas entregues virtualmente, a gente precisa pensar também como é que é essa metodologia. Qual vai ser a metodologia utilizada? Vai ser a minha tradicional? Vai ser a minha aula onde eu uso um quadro ou uma televisão e vou expondo tópicos e deixo o meu aluno pensar? Ou eu consigo transformar essa metodologia adequando-a ao ensino, ao ambiente online utilizado? Essa é a ideia. Então, quando a gente consegue entender essa conceituação, o nosso fazer muda um pouco, porque a gente passa de meros replicadores, né, de apenas fazendo vídeos falando sobre o nosso conteúdo, para entender que a nossa aula precisa ter um novo processo, precisa ter um novo passo a passo. Se a sua videoaula, professor, você que está produzindo, você que está pensando em produzir, segue o mesmo passo a passo da sua sala de aula, tem alguma coisa errada. Porque o seu aluno não está sentado na mesma cadeira. O seu aluno não está exposto ao mesmo tipo de insights. O seu aluno está assistindo a sua aula no celular ou no computador, onde ele pode ter uma outra aba aberta, onde ele pode estar com o WhatsApp ali do lado, onde ele pode estar vendo um vídeo no YouTube ao mesmo tempo. E a gente precisa pensar que, se não for atraente o suficiente, se não exigir o suficiente no meu aluno, se ele não for ativo o suficiente no processo, ele vai se perder. Então a gente precisa, é uma carga de responsabilidade maior, mas é algo que magicamente nos faz compreender o processo de uma outra forma, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender o ensino online na prática, existem dois tipos de atividades. Eu falo muito isso no meu perfil e eu queria muito que todos vocês entendessem isso hoje. Dois tipos de atividades. Atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas no ensino online são aquelas que acontecem enquanto o aluno assiste a minha aula, naquele momento. Então, se eu falo assim, oi, queridos, hoje a gente vai falar sobre relevo. Vamos assistir um vídeo sobre relevo? Compartilho o link para os meus alunos e dou 2 minutos para eles assistirem. É uma atividade síncrona. Eles estão assistindo enquanto eles estão vendo a minha aula, enquanto eles estão acompanhando a minha aula. Se eu falo assim, numa aula de língua inglesa, repita a seguinte palavra, fish, e eu peço para eles repetirem, eu espero o tempo da repetição, é uma atividade síncrona, está acontecendo naquele momento ali. As atividades assíncronas, elas acontecem fora do momento de aula. Lembrando que esse momento de aula não necessariamente são as horas que o aluno passava na escola. Hoje a gente vai ter um modelo de aula diferente que é on demand. O aluno assiste a aula quando ele consegue, no horário que ele consegue ou no horário que a aula é disponibilizada, exceto as aulas ao vivo, tá bom? Então as atividades assíncronas, elas acontecem em outro momento, fora desse momento onde o aluno está assistindo a aula. É o momento onde o aluno produz efetivamente. Geralmente as atividades assíncronas são carregadas de maior produção intelectual, de maiores desafios, porque o aluno tem tempo para desenvolvê-las. Então, eu não tenho controle de falar assim, você vai fazer isso em 2 minutos. Não. Eu posso falar um deadline. Olha, você vai fazer isso até amanhã. Você pode postar até amanhã a sua resposta. Mas não necessariamente eu vou pensar e eu vou analisar isso naquele momento de aula, tá? Quando a gente pensa nas entregas assíncronas, como eu falei agora, o que pode ser uma atividade assíncrona nesse modelo de educação online, de ensino online? Pensar em coisas diferenciadas. A gente sempre pensa assim, vou pedir para ele fazer um relatório sobre a minha aula, vou pedir para ele fazer um fichamento sobre a atividade que eu passei hoje. E não necessariamente precisa ser isso. A gente pode pensar em coisas criativas, na produção de memes, professores de história. Se tiver alguém assistindo, pense muito nisso. Os memes históricos são incrivelmente interessantes. Existem memes científicos, memes de língua portuguesa. Os memes são possibilidades incontáveis para o trabalho em sala de aula. E são mágicos, são interessantes. Vale a pena acompanhar. Podcasts, vídeos, releituras, análises, comentários, opiniões. A gente precisa tomar posse do conceito de que a opinião do aluno também está carregada de aprendizado. Quando a gente fala assim, o que você achou disso? Dá sua opinião. Pode parecer algo muito aberto, muito difícil para correção, mas isso está carregado de conhecimento. Porque alguém só consegue opinar sobre alguma coisa quando aquela pessoa toma posse daquilo. A partir do momento que o nosso aluno se torna dono do conhecimento, se apropria do conhecimento, ele consegue emitir uma opinião com mais certeza, com mais clareza, tá? E para as atividades síncronas, que são aquelas que acontecem durante o momento do vídeo, eu posso pensar em como é que o meu vídeo é produzido.
posso pensar nas ferramentas que eu vou utilizar, se vou fazer aulas ao vivo, se eu vou fazer aulas previamente gravadas e tudo mais. Vale a pena a gente ter esse pensamento também. E para falar sobre isso, a gente vai entrar em toda uma nova sessão nesse momento da live, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre como gravar as videoaulas, né? Existe uma equipe enorme de professores hoje no Brasil e no mundo, começando a gravar videoaulas agora, e já existem algumas dicas para que esse processo aconteça com mais naturalidade, tá? Vamos lá. Primeiro, pensa na sua ambientação. Eu vou usar a minha ambientação como exemplo. Eu estou na minha casa, no meu escritório, e nesse momento eu não tenho problema nenhum com a pontinha do meu ar aparecendo, com o meu computador aqui atrás, com a minha planta, com o meu Pikachu de estimação. Isso é o ambiente da minha aula. E eu quero que esse ambiente seja assim. Por quê? Porque eu estou em casa. E não é um problema o seu aluno perceber que você está em casa. É um problema o seu aluno perceber alguns elementos que não deveriam estar na aula. Por exemplo, passou uma pessoa atrás, ou tem alguém falando com você durante o vídeo. Isso vale a pena evitar. Mas se você está na sua casa, busque um ambiente neutro, com poucas informações, mas ainda assim é sua casa. Você não tem a obrigação de ter um estúdio de Hollywood dentro do seu espaço, tá? Depois disso, pensa na iluminação. Você pode pensar em formas diretas de iluminação ou formas indiretas. A luz natural é um ótimo segredo. Se você puder usar a luz natural, utilize. Como eu estou no meu escritório e ele é um pouquinho mais escuro, eu estou usando a minha iluminação de teto. Eu até tenho um ring light aqui que está segurando o telefone nesse momento, mas ele não é importante. Eu estou me vendo bem, eu não estou com muitas olheiras por conta da luz, até tem algumas, mas elas não estão prejudicando a visão que vocês têm de mim. Eu consigo articular minha boca, os alunos conseguem ver a minha boca com facilidade, os alunos conseguem ver minhas mãos, eu tenho espaço de trabalho aqui ao meu lado. Então, isso que importa, tá? Outro segredo, planeja pensando na adequação do ensino online. Lembra que a gente falou da metodologia? A sua metodologia de sala não pode ser a mesma metodologia do ensino online. Não pode ser a mesma metodologia da sua videoaula. Precisa ter alguma coisa diferente. Pensa. Do contrário, você vai estar filmando uma sala de aula. E essa não é a ideia. Os nossos alunos precisam ser instigados, precisam ser desafiados. E é legal quando eles sentem que algo foi pensado para esse momento, sabe? E não só uma réplica de conteúdos. Terceiro segredo, olhe para a câmera. Eu estou falando isso, mas eu tenho muita dificuldade de fazê-lo, tá? Muita dificuldade. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre meu histórico com vídeos, mas olhar para a câmera é um mega segredo, porque você faz com que a pessoa que está acompanhando se identifique, se conecte com você, que ela queira continuar assistindo e que ela queira continuar aprendendo com o que você está falando, tá? E depois disso, pensa em agir com naturalidade. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o nosso sistema de ensino e sobre como essa prática acontece hoje em dia. Existe uma sobrecarga de seriedade que não necessariamente pertence ao sistema de ensino. Deixa eu me justificar. Essa sobrecarga de seriedade se dá através do seguinte processo. Quando a gente fala com o nosso aluno, como a gente vê numa palestra, existe sempre aquele vocabulário diferenciado, aquela pose, aquela pompa. E por que a gente não se desconstrói disso um pouco para fazer o nosso aluno acompanhar e se identificar com o que está sendo dito? Porque quando a gente consegue falar a língua do aluno, obviamente, com respeito à linguajar, às gírias e tudo mais, quando a gente consegue falar a língua do aluno, eu digo isso através de uma forma simplificada, a gente consegue estipular, estabelecer a conexão. A conexão acontece, a pessoa consegue entender, consegue ver você de um outro jeito. Então esse é o segredo. Pensem nisso. Pensem nessa linguagem. Como é que tem sido a sua linguagem em sala? Será que ela tem sido muito formal? Será que ela tem sido muito culta? Não que os seus alunos não sejam cultos, mas será que ela tem sido adequada ao público? E eu penso muito isso também na educação. Eu faço lives no meu perfil semanalmente. E o nome das minhas lives são Papeando. Por quê? Eu cansei de ouvir simpósios, seminários, treinamentos. Isso não funciona. Isso não funciona, assim, de forma efetiva para onde a gente está agora. A gente está agora numa live, a maioria de vocês acredito que estejam em casa, devem estar. Estejam em casa. Então vamos tentar desconstruir um pouco isso, facilitar, porque isso gera muitas perguntas. Quando eu falo de sala online, e uso vocabulário que não pertence, eu gero dúvidas. Eu gero perguntas de, por exemplo, e para os alunos mais
para as comunidades mais pobres e para as escolas públicas, como é que funciona. Então vale a pena a gente pensar nisso também, tá? Vamos lá. E por último, buscar formas de interação com os seus alunos. Como é que essas formas de interação acontecem? Uma aula online tende a ser muito desinteressante, infelizmente, professores. Se alguém já fez algum tipo de curso à distância, você pode compartilhar a sua opinião. Geralmente, eles são cansativos. Talvez a gente goste, porque a gente se interessa pelo tema ou afim, mas na maior parte delas, elas são desinteressantes. Como é que a gente pode transformar e virar isso? A gente precisa interagir com o nosso aluno. Primeiro, dá bom dia. Reconhece. Pensa que você está numa sala de aula. Imagina os seus alunos ali na sua frente. E esse é o grande segredo também de olhar para a câmera. Olha para a câmera como se você estivesse olhando para os seus alunos. Segundo, pense em formas de interação concretas. Então, por exemplo, eu gostava muito de fazer isso nos vídeos que eu fazia. Falava assim, agora eu vou parar 1 minuto e quero que você vá e pegue uma peça de roupa na cor green para trabalhar inglês. Mesmo sem saber que o meu aluno estava indo buscar ou não, eu parava e esperava 1 minuto. Esse é o segredo. Porque ele vai se sentir desafiado a isso. Por mais que ele saiba que você não está vendo. Mas aí você pode virar o quadro. Sabe o que você pode fazer em seguida? Fala assim, posta aqui agora uma foto sua com a camiseta na cor green. Ou então, comenta aqui no Google Sala de Aula. Ou então, posta aqui no comentário do Facebook, no comentário do YouTube, o link para você acompanhar. Então, esse é o segredo de uma interação maior com os seus alunos. Do contrário, ele vai ficar assistindo a aula assim, ó. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que o nosso aluno abrace a aula online, pelo menos por enquanto. Essa é a ideia, tá? Interaja com o seu aluno como se ele estivesse ali e desafie o seu aluno. Por favor, use esse tempo para desafiá-lo. Eles têm mais tempo de produção, mais tempo de pensamento. Eles têm outras pessoas. Uma coordenadora de uma escola conversou comigo essa semana e falou o seguinte, Rafael, meu Deus, e avaliações? Eles vão fazer as avaliações de casa? Eu falei, vão. Qual o problema? Mas eles vão colar. Desafia o aluno. Faz com que ele pense. Obviamente, eu não estou falando que essa é a regra. Eu estou falando que é uma ideia, são ideias. E quando a gente desafia o nosso aluno, a gente torna as coisas mais interessantes. A gente faz com que a família perceba que você está vendo de uma outra forma, que você está tendo uma outra postura em relação ao processo. Tá? Eu estou vendo muita gente falando aqui da dificuldade que teve, então deixa eu contar a minha história. Eu sempre gostei muito de inovar, de fazer coisas diferentes. Sempre fui taxado como louco pelo meu grupo de colegas de trabalho. Depois eles começaram a me entender um pouquinho melhor. E quando eu decidi começar o meu perfil no Instagram, em maio do ano passado, vai fazer 1 ano daqui a pouquinho. Quando eu decidi começar, eu odiava gravar vídeos. Porque eu odeio, eu sou muito demanding comigo mesmo, eu exijo muito de mim, eu gosto muito de fazer tudo perfeitamente e tudo mais. E eu percebi que não era assim que as coisas aconteciam. Eu percebi que eu preciso ser mais compreensivo comigo mesmo, eu preciso entender que erros acontecem, que engasgadas acontecem, que eu preciso parar, por exemplo, como agora, para beber água. A gente consegue entender que quando essa caminhada caminha de forma natural, quando ela acontece de forma natural, o vídeo é uma extensão do que a gente já faz em sala. A gente não precisa, por exemplo, fazer tudo com uma produção hollywoodiana. Eu não estou num estúdio de Hollywood, eu não estou com um chroma key atrás de mim, eu estou no meu escritório, com as minhas coisas. E o que importa, o que faz a mágica acontecer é essa interação aqui agora. Eu estou dando uma aula para vocês há já 40 minutos e eu não vi o tempo passar. E isso é a mágica do processo. Essa é a caminhada que a gente quer fazer. Então, não necessariamente fazer uma aula hollywoodiana ou então se exigir muito de si mesmo. É só você falar. Se você tem know-how, se você tem propriedade do que você está falando, a magia acontece. É só você se preocupar com o que você vai estar entregando, com o público que você vai estar atendendo e tudo mais. Tá? Vamos lá. Outra dica, organiza um roteiro para sua aula. Não tem problema, eu tô com um roteiro aqui. Tá? O meu roteiro não tem as minhas falas, tem os meus tópicos, mas eu não sou um robô. Eu preciso de uma forma para me guiar. E uma live é muito difícil de fazer porque, por exemplo, eu não tenho nada na minha tela nesse momento, só os comentários de vocês subindo.
Então eu preciso lembrar o que eu falo agora. Então eu tenho roteiro, não se envergonhe em ter um roteiro. Se você está com dificuldade, dá uma olhadinha, pega um papelzinho, deixa ali do lado, olha pro papel, olha pra frente. Uma coisa, vou pedir para mostrar o roteiro, ó. Bem simples, sabe? Uma apresentaçãozinha com algumas falas, aqui, ideias. Então, quando você consegue fazer isso, você se torna mais seguro do que você está fazendo. Porque você não fica com aquele medo de, meu Deus, o que eu decorei, o que eu preciso falar agora. Porque decorar uma coisa não é transmiti-la com segurança. E a gente vê isso em muitos alunos quando eles falam um texto decorado e eles falam dessa forma. E nós somos seres humanos. Então, o roteiro é o direcionador, é exatamente o que a Paty falou agora. É o nosso planejamento, é o que a gente consegue colocar em prática do que a gente pensou, do que a gente visualizou para essa aula, tá? Não queira parecer um jornalista. Nós não somos jornalistas, nós não precisamos ficar. Boa noite. Hoje vamos falar sobre... Não, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão em casa? Vocês estão seguros? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre tal tema? É isso. Não precisa ter aquela seriedade, aquela pompa toda. Isso estabelece conexão. Não se preocupa, tem aquele medo de, caramba, será que a família vai pensar de me ver falando, e aí, cara, como vocês estão? Eu não estou nem aí. A família precisa entender que o processo, eu me responsabilizo pelo processo, eu sou responsável pela aprendizagem, uma vez que eu sou o guia dela. Então a informalidade não é um perigo, não é algo que causa medo. Ela é uma ferramenta. Obviamente, com a ideia, com o filtro do professor, aquele filtro criterioso que vai ser dito e tudo mais, tá? Vamos lá. E por último, galera, eu já falei isso, mas anotem isso, tatuem nos corações de vocês, sem perfeccionismo. Entendam que é um processo, a gente está caminhando, a gente está aprendendo, tá todo mundo começando agora. Então, se você errou, deixa o vídeo, obviamente, que não seja um erro esdrúxulo, mas falou uma palavra errada, ao invés de falar amar, falou amor. Corrige, amar, gente, errei, ó. Vamos continuar? Porque nós somos seres humanos. Então, isso, quando a gente quer ser perfeito, a gente busca a perfeição, o que não é um problema. Quando a gente busca muita perfeição e exagero, a gente passa a ter o retrabalho. A gente faz aquilo 20 vezes e aquele vídeo fica cansativo. O que era para ser algo legal, passa a ser algo monótono, chato e entediante pra gente. E ao invés de falar assim, a gente vai falar assim. Então essa é a ideia, tá bom? Eu vou olhar todas as perguntas daqui a pouco, gente, tá? Tô vendo aí a galera perguntando do Fundamental 1, vou comentar um pouquinho no final. Show! Vamos lá, ferramentas para suas videoaulas. O que você precisa? Nada maravilhoso. Eu já falei, iluminação, seja ela natural ou artificial. Se você puder escolher uma iluminação natural boa, maneiro. Mas sempre evite algumas coisas. A iluminação não pode ficar atrás de você. Do contrário, o foco da câmera vai todo para ela e você acaba escurecendo. Quando você escurece, você não fica visível. Então vale a pena pensar nisso também, tá? A iluminação pode vir através de um ring light ou só de um ambiente muito bem iluminado. Pensa aí na sua casa agora. Pensa em qual espaço você pode utilizar. Se você vai utilizar a iluminação natural, pensa também em alguns riscos. Por exemplo, barulhos. Eu tenho cães em casa. Eu sei onde os meus cães estão agora. Eles estão aqui fora e eu tô com a porta do escritório fechada. Mas, se eu fosse fazer esse vídeo lá fora, eu estaria correndo o risco deles fazerem barulho. Então pensa nisso também, tá? Se você vai usar algum tipo de iluminação artificial, lembra, não coloque não coloque a fonte de luz atrás de você. Sempre ao lado, à sua frente ou acima. Não em cima diretamente. Quer ver uma dica? Olha para o seu rosto na câmera. Se você tiver com muitas olheiras causadas por sombra, a iluminação não tá legal. Muda isso, tá? Se você tiver com muitas olheiras de sombra, a iluminação não tá maneira. Outra ideia legal é você pensar em como você vai gravar suas aulas. Através de um smartphone ou de uma câmera. Você pode, e acredito que deva, usar o seu celular. Quase todo mundo tem um celular com câmera hoje. Para isso, lembra de colocar o carregador. Não vale a pena deixar o celular filmando sem o carregador. Você tem risco da bateria acabar, de aparecer aqueles avisos no meio da tela e você acabar se distraindo, tá?
Outra coisa, qual é o fone de ouvido que você vai usar? Ou você vai usar um fone de ouvido? Por exemplo, eu conheço muito bem a acústica do meu escritório. É uma acústica muito boa. Acredito que vocês estejam me ouvindo bem. Eu não preciso de um microfone. Caso eu estivesse num lugar um pouquinho mais aberto, eu poderia usar um fone de ouvido com um microfone desses. Eles já fazem o serviço de forma perfeita. Se você quiser investir um pouquinho mais, existem até aqueles microfones de lapela que os apresentadores de televisão usam, que ficam presos aqui como se fossem um clipe. Também é uma opção, tá? Não vale a pena, é um pouquinho mais caro. Vai do simples, vai com o que você tem hoje. E pensa também no enquadramento centralizado. Você precisa estar no meio da tela, sem cortar a sua cabeça. Então, por exemplo, se eu estivesse assim, não estaria legal, eu estou muito perto. Eu preciso estar no meio da tela, sem cortar minha cabeça, e a minha cabeça precisa também estar no meio da tela. Então, se você olhar agora para sua tela, é muito esquisito fazer isso sozinho, gente. Se você olhar agora para sua tela, a minha cabeça está exatamente no meio. Esse é o enquadramento que você precisa ter para sua aula. Você até pode se mover, mas lembra que a sua posição original é essa. Obviamente, não precisa dar aula como se fosse um robô, mas saiba que esse é o enquadramento perfeito, tá? Além disso, você também pode pensar em como você vai colocar o seu celular no seu nível. Se você gravar a sua aula com o celular de baixo, você vai ficar com o rosto muito grande e você vai matar um pouquinho da ideia do enquadramento. Você pode usar, por exemplo, uma pilha de livros, uma caixa, uma cadeira. Pensa na melhor forma aí de você conseguir ficar no meio da tela, tá bom? E aí, a gente vai chegar no roteiro para suas videoaulas. O pessoal estava perguntando muito como é que eu faço, tá? O que eu vou fazer na minha videoaula? Existem duas técnicas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira técnica é a minha técnica favorita para a criação de roteiros. É a técnica do A-E-I-O-U. Pensa aí comigo, técnica do A-E-I-O-U. Vamos lá. Por que ela tem esse nome? Porque ela considera 5 parâmetros importantes quando eu penso e quando eu planejo a minha aula. A primeira letra é o A. O A vem de adjetivo. Pensa, ao final da minha aula, qual é o adjetivo que eu quero que o meu aluno utilize para definir a aula que ele acabou de assistir? Então, se eu quero que o meu aluno use incrível ao final da minha aula, que ele fale assim, caramba, que aula incrível! Eu preciso caminhar para fazer com que o meu aluno entenda e veja que aquela aula, que aquele conteúdo é incrível. Se eu quero que o meu aluno fale que aquele conteúdo é simples, eu preciso que na minha aula o meu aluno tenha ferramentas para entender, para visualizar e para se apropriar da ideia de que aquele conteúdo é simples. Então pense nisso. Outra ideia interessante é partir para a segunda letra. Emoção. Quais emoções eu quero despertar no meu aluno? E emoção não necessariamente fala de choro ou de extrema alegria. Podem ser emoções interessantes, como por exemplo surpresa, espanto, admiração, simpatia, empatia. O que eu quero que o meu aluno descubra e consiga demonstrar por aquele conteúdo ao final da minha aula? Então, a primeira letra A de adjetivo é de emoção. Depois a gente parte para o I de interesse. Como é que eu vou fazer o aluno despertar interesse por aquele conteúdo que eu estou lecionando, que eu estou trabalhando, que eu estou abordando? Olha, eu posso conectar com a realidade dele, eu posso trazer um elemento da vida do aluno, eu posso usar um exemplo que ele goste, eu posso iniciar com uma pergunta que seja de fato desafiadora. Então existem várias estratégias. A de adjetivo, E de emoção e de interesse. Vamos pro O. O de ou. Aquele momento, caramba! Sério? Eu gosto desses momentos em sala de aula porque esse momento do ele é incrível. Eu gosto de pensar as minhas aulas sempre tendo um momento do sabe? Do aluno, caraca, eu não esperava isso. Porque isso faz com que o aluno se interesse, que ele continue ativo, que ele continue vendo a sua aula e o seu conteúdo de uma outra forma. E o último, o de... Esse aí é aquele do interesse. É aquele de, caramba, eu terminei a aula. O que eu vou fazer para levar isso adiante? A gente aprendeu sobre relevo, mas eu gostei muito de aprender sobre relevo. O que eu posso aprender mais sobre relevo? Então, quando você leva em consideração esses 5 parâmetros para sua aula, adjetivo, emoção, interesse, a gente consegue entender que a nossa aula é diferente.
que a nossa aula está reagindo, que a nossa aula está provocando o nosso aluno de uma outra forma. Se essa aula não for provocativa, ela não vai ser funcional. As nossas aulas precisam ser mais provocativas. Então, para criar aulas provocativas, a gente pode usar essas 5 letras que elas ajudam muito. A, E, I, O, U. Tá? Uma outra ideia de roteiro também, uma ideia que eu já vi muitas vezes e gosto muito também, é a ideia do sanduíche. É a teoria do sanduíche. Vocês devem ter ouvido por aí. A gente começa... O sanduíche é como? Com 2 pães e o recheio. Seja uma carne, um hambúrguer, enfim. Tem 2 pães. Esses 2 pães são perguntas. Então, por exemplo, a primeira pergunta, a pergunta que vem em cima, que começa o sanduíche, é uma pergunta norteadora geral. É aquela pergunta que vai motivar o meu aluno, que vai levar o meu aluno até o conteúdo que eu quero. Então, por exemplo, para falar sobre relevo, eu posso conversar... Galera, vocês já perceberam que nem todos os lugares são planos, ou nem todos são altos, nem todos são morros e nem todos são baixos? Por que isso? Essa é uma pergunta geral, norteadora e bem desafiadora. Ela começa a minha aula. Depois disso, a gente trabalha os tópicos necessários e as perguntas necessárias para levar o meu aluno à construção daquele conhecimento. E lá no final, eu uso uma pergunta específica para fechar o sanduíche. Essa pergunta específica é aquela pergunta que me ajuda a entender o que o aluno vai fazer agora. Então, se eu falo assim, olha, releva isso, conversamos, eu fiz a pergunta no começo, eles conseguiram desenvolver os tópicos, e aí como é que eu fecho a aula? E aí, galera, como é que eu relevo perto da sua casa? Será que o lugar que você mora é um lugar de planície? Será que no estado que você vive é um estado onde o relevo mais predominante, a forma de relevo mais predominante é o planalto? E aí, pensa em me falar aqui embaixo. Acabei a minha aula. Eu não preciso acabar a minha aula com... Ok, agora você tem todas as respostas. Ponto, desligo a câmera. Você pode e deve terminar a sua aula com... Ok, agora que você acha que tem todas as respostas, leva mais uma perguntinha para você pensar. Pensa nisso aqui, ó. Leva essa aí. Porque a gente consegue fechar o sanduíche de forma satisfatória. Então as nossas aulas, quando começam com uma pergunta e terminam com uma pergunta, elas terminam de forma incrível. Porque o aluno se sente desafiado a acompanhar aquilo e entender que isso vai continuar acontecendo mais vezes. Essas 2 dicas aliadas, a técnica do A, E, O, U e a dica do sanduíche, faz com que as nossas aulas sejam mágicas. Mas, gente, não vamos estabelecer desafios impossíveis para as nossas aulas. É muito fácil, e eu, enquanto professor, posso falar isso, porque muito tempo eu ouvi pessoas na minha posição hoje falando assim, façam isso, vão lá. Mas não, a gente precisa entender que é um desafio, é uma caminhada, a gente vai dar passos em falso, nós vamos errar, e erra, levanta e corrige. Pensa em como você pode fazer melhor, pergunta para os seus colegas de trabalho, pergunta para os seus alunos, principalmente se eles forem crianças. Eu gosto muito de dar voz a eles, porque eles não estão acostumados a receber voz. Então, quando eu falo assim, e o que vocês estão achando das aulas, galera? Eles ficam, como assim? Das aulas? A gente pode comentar as aulas? Eu falo, deve. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber se vocês gostam. Eu tenho que saber se eu estou sendo interessante. Óbvio, a gente também precisa ter um filtro e um senso crítico para analisar o feedback que eles vão passar pra gente. Mas vale a pena a gente entender também que o nosso aluno tem uma outra percepção sobre o processo. O tempo em relação às aulas, tinha uma galera aqui me perguntando, quanto tempo? Esse tempo vai do professor, vai da atividade que você quer. Se você quer uma atividade simples, se você quer que eles pesquisem mais do que você dê as respostas, você pode só falar, galera, vamos pesquisar sobre tal assunto hoje? Qual é o relevo no estado onde você mora? Ponto. Eu fiz uma aula de 15 segundos. Por quê? Porque eu não quero que a minha aula seja com todas as respostas. Eu posso querer que a minha aula seja com todas as perguntas. Eu posso também fazer diferente, eu posso fazer uma aula com todas as respostas, mas eu tenho que lembrar de pelo menos tentar manter o sanduíche. Iniciar com uma pergunta geral, norteadora, e fechar com uma pergunta instigante, uma pergunta desafiadora, tá bom? Em relação às famílias, é um desafio. Por isso que eu acredito que quando as famílias acompanham o processo, elas se tornam parte desse processo. Elas passam a interiorizar aquilo que está acontecendo em sala de aula. Então, quando a gente mostra para a família que o que a gente quer tem um objetivo, as pessoas começam a entender melhor. Eu sei que dá muito medo nesse momento. Enquanto professor de escola, eu trabalhei em escola durante muito tempo. Enquanto professor de escola, eu via
o medo que nós, professores, tínhamos da família dentro do processo, sabe? Da família dentro da sala de aula. Mas hoje a gente tem que entender que não existe outra forma a não ser a família estar acompanhando. A nossa aula à distância vai ser com a família acompanhando. E aí a gente precisa entender que a família vai entender o processo. É um processo de adaptação para a família também. Então, precisamos estar abertos. Se alguém vier falar alguma coisa, a gente vai conversar de forma sincera e honesta. Queridos, olha, não é dessa forma não. Olha, o meu trabalho é assim, eu faço com esse objetivo. E eu sou responsável pelo processo. Eu sou o guia. Eu não sou a estrela. A estrela é seu filho, a estrela é sua criança. Mas eu sou responsável, eu sou o diretor. Então, quando a gente passa a entender isso, a família também passa a ver dessa forma. Então, é necessário uma grande apropriação desse papel por parte do professor. Quando a gente fala de forma insegura, a gente transmite insegurança. Então, a gente precisa passar a segurança, falar com segurança e fazer com que a família entenda o nosso trabalho e que nós somos conscientes e responsáveis pelo que está acontecendo em sala de aula. Tá bom? Vamos lá. Pra gente já caminhar pro final, que já estamos aqui há 1 hora, caramba. Pra gente caminhar pro final, a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre o que a gente tem feito em casa. Eu acredito que a grande maioria de vocês esteja fazendo home office de alguma forma. Estejam aí planejando, pensando, já gravando vídeos, buscando estratégias. Isso é home office, tá? Então, o home office, ele tem algumas necessidades diferentes daquela necessidade da escola, da sala de aula, do escritório e tudo mais. Vamos entender essas necessidades. Primeiro, professor, tem um espaço de trabalho ok, tranquilo, calmo, que te transmita calma. Então, eu não aconselho, obviamente, eu vou dar ideias agora, gente, mas não são regras. Porque eu não posso ser egoísta ao ponto de exigir que todas as pessoas tenham a mesma ideia, né? Tenham a mesma estrutura. Mas, por exemplo, é muito legal você tentar buscar um lugar que não seja o seu quarto, que não seja o seu local de descanso. Tenta separar, se possível. Se não for, tranquilo. Mas quando você consegue trabalhar fora do seu lugar de descanso, você consegue separar os momentos da sua vida e entender que uma coisa não está atrelada à outra. Você consegue ficar mais calmo, isso te deixa menos ansioso, porque estamos vivendo tempos de ansiedade lá em cima. Então, quando a gente consegue separar esses espaços, as coisas caminham melhor. Evite redes sociais enquanto você estiver trabalhando. Obviamente, acredito que a grande maioria dos professores tem grupos no WhatsApp e tudo mais. Então, se você conseguir utilizar apenas o WhatsApp, show. Mas evita as outras, evita o Facebook, o Instagram, só no momento que você está trabalhando. Isso vai ajudar na sua produtividade, vai ajudar no seu foco também. Planeja o que você quer fazer por dia. Hoje, as minhas metas de hoje são fazer isso, isso e isso. Vou levar 1 hora para fazer isso, vou levar 2 horas para fazer isso. E quando você consegue entender as suas metas e as suas ações, você consegue entender o processo de uma forma completa, ter a big picture do processo, ver o processo como um todo. Tira intervalos. Para um pouquinho. Quando você perceber que você está a 2 horas, 3 horas sentado, levanta, caminha, bebe uma água, vá ao banheiro, coma um biscoitinho. Eu sei que pelo menos eu tenho comido muito nesse tempo de quarentena, mas faça alguma coisa diferente para você não precisar viver o trabalho. E por último, galera, essa é a minha última dica a vocês, e é quase que implorando, não só trabalhe. Invista na sua saúde mental, tá? Invista na sua saúde psicológica, pensa, converse e tudo mais. Porque você pode ler um livro, você pode se entender, você pode ver uma série, você pode conversar com seus amigos à distância, faça chamadas em vídeo. Eu sei que tem sido tempos muito difíceis. Não passe por isso sozinho, não passe por esse tempo o tempo inteiro trabalhando. Descanse, escolha um livro que você já queria ler há muito tempo, veja uma série, um filme que você está enrolando para terminar. Então faça isso porque você consegue caminhar bem, tá? Me pediram aqui rapidinho para repetir o segredo da técnica A, E, I, O, U para fechar uma aula, para pensar no planejamento de uma aula. A, adjetivo. Qual é o adjetivo que eu quero que os meus alunos utilizem ao final da minha aula para classificar e caracterizar essa aula? B, emoção. Qual é a emoção que eu quero despertar no meu aluno? Interesse. O que eu vou fazer para minha aula ficar interessante?
Depois vem O de ou. Qual vai ser o momento ou da minha aula? E qual vai ser o momento onde meu aluno vai pensar o que ele pode aprender, o que ele pode caminhar disso? Tá bom? Queridos, o meu tempo aqui tá acabando, mil desculpas, mas eu continuo lá no @prof.rafaelmota, Rafael com PH. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no direct de lá, no inbox. A gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. Foi um mega prazer estar com vocês são incríveis. Eu sei que eu não consegui falar com todo mundo, mas se você tiver alguma dúvida, manda lá, me adiciona lá, me segue lá, que a gente vai trocando ideias e conversando ainda mais sobre educação. O desafio é grande, mas a gente consegue fazer acontecer. Vocês são incríveis, galera. A gente vai levar adiante e vai ser um sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.